Olá, meus queridos, estão bem? Graças a Deus, né? Felizes. Estamos começando a estudar novamente a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, nós temos que ficar felizes. Afinal de contas, Deus alimenta a nossa alma, né? Alimenta e fortalece a nossa mente para podermos viver, para podermos enfrentar as tempestades da vida, as pandemias da vida, os medos que a vida nos traz. Então, quanto mais nos alimentamos da palavra do Senhor, quanto mais compreendemos a verdade e a fidelidade de Deus agindo em nós, nós temos que ficar felizes, porque afinal de contas, este é o momento do alimento espiritual que não se acaba, ele se acumula e deve se acumular sempre na nossa mente. Né? Nós temos que, ao estudar Deus, sempre ter, né, no coração esta verdade. Ele que é a verdade, ele que é a fidelidade em pessoa. Ele não tem, ele é. Deus não tem a sua opção de verdade. Deus é a própria verdade. E hoje nós vamos ver de uma forma um pouco mais prática do que ontem, né, a respeito da verdade e a fidelidade de Deus agindo em nós. Então eu separei 4 exemplos de como Deus age externamente em conformidade com aquilo que ele é lá no seu íntimo. Por ele ser a própria verdade e a própria fidelidade externa, através de misericórdias, de amor, tal, né? Quem ele é. E quanto mais nós conhecermos a Deus, o íntimo de Deus, mais seremos pessoas felizes. Vamos lá então. O primeiro exemplo da verdade de Deus e da fidelidade de Deus é no ato de Deus cumprir os seus pactos, os seus acordos, as suas alianças conosco. Vamos lá. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9. Um exemplo da veracidade e fidelidade de Deus é no cumprir, né, os seus pactos. Saberás, pois, que eu sou. Perdão, vou ler de novo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que cumpre, que guarda a aliança e a misericórdia. Ele fez a aliança, o pacto conosco. E junto com esse pacto, Deus fez uma cláusula para ele mesmo, né, dizendo: eu tenho que ser fiel à minha parte do pacto. Se o homem não é fiel na parte que lhe cabe neste pacto, nesta aliança, neste concerto, neste contrato que nós temos, eu continuarei fiel e farei ele ser fiel. Por quê? Porque Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. Olha só, a verdade e a fidelidade de Deus no pacto. Salmo 89, este é o salmo predileto, né, para se falar a respeito da verdade e da bondade de Deus. Por isso, a verdade e a fidelidade de Deus, que é um ato de bondade, claro. Mas eu peço que vocês abram ali no Salmo 89, vamos acompanhar, né, essas promessas que Deus faz e que ele não recua, ele não volta atrás, ele mantém, é ele que está mantendo esse pacto, essa aliança, esse contrato, né, conosco. Então vamos lá, do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Veja, misericórdia e fidelidade. Pois eu disse, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo. Antes de ler o restante, veja só. Quando Deus faz o pacto conosco, eu canto, eu louvo, porque Ele é fiel no pacto que fez conosco. E depois no versículo 2, eu é que disse, pois
Disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a fidelidade tu a confirmarás nos céus. Ou seja, a nossa entrada nos céus, nós vamos ter a confirmação da verdade e da fidelidade de Deus no momento da nossa morte. Por isso que a morte do cristão, queridos, não é o fim, mas é quando Deus vai confirmar o pacto que ele fez conosco. Vai mostrar, viu? O que eu fiz por você lá no seu passado? Está aqui, ó. Entre no meu reino. Entre aqui nos céus, está vendo? Tudo que eu prometi é verdade, está vendo? Você está comprovando. E os meus atos de misericórdia na sua vida foram exatamente para você poder entrar aqui. Queridos, como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. Vamos continuar. Versículo 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Uma festa nos céus e uma festa na terra, porque Deus cumpre o seu pacto. Versículo 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao teu redor? Como é belo, como é fiel tudo que o Senhor faz. Versículo 24. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o teu poder. Deus falando agora, dizendo, vou repetir, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e entrarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. Tem mais textos, o 33 e o 34. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Não modificarei os que meus lábios proferiram. Verdade e fidelidade. Versículo 49. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. O que é que está acontecendo? O Senhor prometeu. Eu sei que o Senhor cumpre. Eu sei que o Senhor faz. Continuação do texto até o fim do Salmo. Lembra-te, Senhor, do opróbrio, dos atos vergonhosos do teu servo, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Davi não está cobrando Deus. Davi está declarando que Deus o atende. Até mesmo quando ele, entre aspas, fica desesperado, fica cego, não vê. Nesta pergunta retórica que Davi faz, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. O que o Senhor está fazendo com ela? Mesmo nessa expressão retórica, ele vê que Deus realmente cumpre o pacto. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu sei que o Senhor há de cumprir. E eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim quando eu explodo, quando eu perco a minha paciência. Mais detalhes maravilhosos. Deus é verdadeiro em todas as suas promessas. Nós vimos pacto, agora promessas. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Diminuem as águas, a arca de Noé fica lá encalhada, né? Noé faz um altar, aí Deus faz a promessa. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia.
nas coisas mais simples, Deus permanece fiel. Deus permanece, fiel ao pacto que ele fez conosco. Deus não nos pune conforme merecemos, porque lançou sobre Jesus essa punição. Ele prometeu que a punição da morte seria sobre o Cordeiro perfeito. Ele prometeu que na sua grande fidelidade, falada lá por Jeremias, em Lamentações 3, 22 e 23, que grande é a tua fidelidade. Ele prometeu sempre nos perdoar em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 34. Atos 13, 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Eu cumprirei as promessas que eu fiz. Deus é verdadeiro e é fiel também nas suas ameaças. Nós não podemos esquecer. Deus é amor e temos visto isso. Deus mantém o pacto. Deus é amor, ele mantém as suas promessas, mas Deus também é justo juiz. Ele mantém-se fiel à verdade das suas ameaças e da sua fidelidade. Deus é fiel e verdadeiro tanto nas suas misericórdias quanto nas suas ameaças. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, vai falar sobre Santa Ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Infelizmente, queridos, apenas o conselho da igreja tem a triste tarefa de afastar alguém da comunhão. Quando a pessoa não participa da ceia porque está se autodisciplinando, ela está perdendo o respeito pelas autoridades que Deus constituiu na igreja através do voto na Assembleia Geral. E ela, quando não toma a Santa Ceia, não toma a Santa Ceia porque eu briguei com fulano e tal, está admitindo que ela não se arrependeu. Porque arrependimento de uma briga não é só da parte de quem ofendeu, da parte de quem foi ofendido. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós temos que procurar alguém que tem alguma coisa contra nós. Aliás, mantenha o texto de Coríntios aberto e vamos ver lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse assim, versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ali te lembrares, não ser avisado por terceiros. Chega de fofoca. Nós precisamos aprender a resolver as coisas pessoalmente, conforme a palavra do Senhor nos diz. Né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, seja ela qual for, cânticos, orações, dízimos, seja o que for, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, não faça ainda a oferta, deixa lá, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E o texto fala aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu me examino e encontro coisas erradas em mim, e sempre vou encontrar, infelizmente, o texto não fala, o texto não está escrito assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e achando-se pecador, não tome da Santa Ceia. Não está escrito isso. A Santa Ceia, um dos benefícios da Santa Ceia é nos trazer na memória o que Cristo fez por nós e pelo outro, que nós não gostamos ou que nós brigamos. Que Cristo está presente em nós e no outro.
e que Cristo voltará para nós e para o outro. Por isso que o texto, inspirado pelo Espírito Santo, quando eu desobedeço esse versículo 28, estou desobedecendo o Espírito Santo que me inspirou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, que a lembrança de que Cristo morreu por mim e pelo outro, que Cristo está presente em mim como Espírito Santo e também no outro, e que Cristo voltará por mim e pelo outro, deve me encher de coragem de ir lá falar com ele. Aliás, eu tinha que ter feito isso antes do culto. E se não fiz isso antes do culto, eu tenho que imediatamente fazer após participar da ceia. Não é? Pois quem come e bebe sem discernir, sem compreender o que é o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. É muito triste, mas Deus mantém as suas promessas. Não é à toa que quem tem rixas que não foram resolvidas, pouco frequenta a igreja. E quando frequenta a igreja, só leva problemas para a igreja, nunca vê as bênçãos de Deus, só apresenta as coisas ruins que aconteceram com ele. Sempre tem a boca pronta para falar mal do outro. Mas orar pelo outro e ir lá se reconciliar com o outro não vai. As coisas que mais o pastor escuta são pessoas falando mal dos outros, mas não enxergam o que a Bíblia fala, que eles precisam ir lá e se reconciliar com os outros. Se teu irmão pecar contra ti, vai pessoalmente, vai falar com teu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunha. E se não ouvir as testemunhas, aí sim apresenta a igreja. O problema de briga entre dois irmãos não é o pastor quem tem que resolver. As brigas entre os irmãos são os irmãos que precisam resolver. É bíblico. É palavra de Jesus, Mateus 18, 15, 16 e 17. Leia lá. Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Mateus capítulo 5, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 5, versículos 22 e 23. Junte esses dois textos. Vá reconciliar com teu irmão. Porque Deus mantém. Deus é fiel às ameaças que faz. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele é fiel nas correções. Salmo 119, versículo 75. 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O ato da disciplina em colocando aflições em nós. Hebreus 3, versículo 11. Hebreus 3, versículo 11. Quando ele fala do ímpio, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus 3, 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Em último lugar, uma coisa boa agora, né, para abaixar o clima, para melhorar o clima. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Deus é fiel e verdadeiro nos pactos, nas alianças, nos concertos e nos contratos que faz conosco. Ele é fiel e verdadeiro em cumprir as promessas, ele é fiel e verdadeiro em manter as ameaças, ele é fiel e verdadeiro agora, primeira carta aos Coríntios 10, 13, em socorrer o seu povo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá
proverá, é o Deus da providência, vos proverá livramento, de sorte ou de maneira que a possais suportar. Não diz aqui nesse texto em particular que vai arrancar, mas vai nos dar suporte para enfrentarmos essas tentações com o seu livramento. Por quê? Porque Deus é fiel à promessa que fez, porque Deus é fiel ao pacto que fez, porque Deus é fiel ao amor que Ele tem por nós, porque quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Queridos, se alguém ficou triste, bravo com o pastor, por causa das ameaças, por causa da Santa Ceia, leia os textos novamente. Eu vou repetir aqui, primeira carta aos Coríntios 11, 28 a 30 e Mateus capítulo 5, 22 e 23. Leia de novo esses textos. Põe a cabeça para funcionar. Leia também Mateus 18, versículos 15 a 17. Veja que este amargo, vai se tornar em doce comunhão. Coloque em prática tudo que você aprendeu na igreja. Não seja um vaso de decoração que só recebe as coisas, mas seja um vaso da corrente sanguínea, conforme o texto diz, quero ser um vaso de bênçãos. A palavra é canal, channel, em inglês. Língua original, né, do hino. Quero ser um vaso de bênçãos, não um recipiente para receber flor. Vamos orar então? Querido Deus, nós somos muito agradecidos porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor prometeu a morte em Cristo Jesus para nos livrar do pecado e da morte, e o Senhor cumpriu. Nós somos gratos porque o Senhor sempre cumpre a tua parte. O Senhor é fiel ao amor que sente por nós. Louvado seja, Senhor. Senhor, nós nos envergonhamos dos nossos pecados. E se alguém dos teus filhos não tem coragem de enfrentar aquele outro de quem fala tanto mal para os outros, Senhor, dá coragem para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja comunhão. Essas pessoas estão perdendo, ó Deus, estão perdendo o livramento que o Senhor promete, porque não querem dar o braço a torcer. Senhor, nós te agradecemos também, porque o Senhor socorre o teu povo em todas as suas necessidades, tanto necessidades materiais quanto necessidades emocionais, necessidades físicas e também necessidades espirituais. O Senhor nos socorre. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, o restante desse dia.